Inês, permita-me começar por si e pelo tema que mais preocupa Portugal, não são as eleições, a habitação. Falar de qualidade de vida, falar de habitação. Temos uma grave crise habitacional em Portugal. Quão grave é esta crise em Almada? Pedi-lhe aqui um retrato, considerando o êxodo para as periferias por causa da pressão dos preços e perceber também qual é o papel dos municípios, se têm ou não alguma margem de intervenção a sério. Sim, muito boa tarde a todos e começo naturalmente por agradecer o convite para aqui estar, embora comece logo com a pior das perguntas, se me permite, que é a crise da habitação. É uma crise que não, que neste momento eu acho que atinge todos os municípios, em particular os municípios da área metropolitana de Lisboa. Eu sei que, como é também o nosso cavalo de batalha, peço desculpa, eu tenho estado um bocado constipada, peço desculpa da voz, a Almada tem todo o gosto em ser porta-voz desta crise da habitação, mas não podemos esquecer que é de facto um problema transversal. E eu acho sinceramente que esta questão da crise da habitação tem que ser vista com muito realismo, muito sangue frio e a vários níveis. Os municípios, hoje como ontem, já com o programa PER, estão sempre disponíveis para serem instrumentos de uma política que nós consideramos que deve ser nacional. E hoje em dia não faz, sobretudo ao nível da habitação, e numa altura em que queremos, por exemplo, uma área metropolitana que seja mais unida, que conseguimos, graças a uma política de transporte e de mobilidade que seja cada vez mais fluida e complementar entre si. Fluida não será bem o termo. Mas já lá vamos. Peço desculpa, mas é mais fluida. Os novos, a criação do navegante permitiu uma mobilidade entre municípios da área metropolitana inimaginável, de tal maneira que já achamos que é normal. Ora, não é, tem poucos anos, tem poucos anos. Isto foi lançado em 19, depois houve o problema do Covid, e portanto estamos a falar de um modelo. O modelo navegante, na realidade, só começou a funcionar claramente em 22. Mas o que é certo é que, como tudo o que era inevitável, já foi completamente assumido que podemos ir desde Mafra a Setúbal com um único bilhete e com um único passe. E, felizmente, o modelo está, inclusivamente, a expandir-se para outro sítio. Mas, portanto, a crise da habitação, o problema da habitação, as respostas da habitação têm que ser tomadas, no mínimo, do ponto de vista regional, independentemente dos municípios se empenharem na sua resolução, e Almada está empenhada, como eu penso que os outros municípios da área metropolitana e até do país estão empenhados, mas não é um município, não podemos continuar a olhar para isto de forma localizada. É óbvio que a estratégia a médio e longo prazo, eu não tenho dúvidas sobre isso, é construir, construir, construir. Estamos todos de acordo. Agora, foi, aliás, nesta lógica que se criaram, se retomaram políticas públicas de habitação, com a criação, ainda antes do PRR, das estratégias locais de habitação, do primeiro direito, novas linhas de financiamento. Todos nós tínhamos esperança que o PRR viesse dar aqui um grande boost. Uma coisa é certa, como fomos todos ao mesmo tempo, a lançar a obra, o mercado não conseguiu, e o mercado assume que não conseguiu, e houve um claro entupimento. Portanto, é fundamental que garantir, independentemente do prazo final do PRR, garantir continuidade. Uma política de habitação sustentável exige continuidade. Eu vou tentar não ser muito longa. Depois, é óbvio que temos que ter confiança, e aqui é temos que ter políticas nacionais de instrumentos de gestão do território que sejam mais realistas e que respondam à realidade de cada um dos territórios. Eu
peço desculpa, mas a pobreza do debate sobre a lei dos solos deixa-nos a nós, autarcas, absolutamente constrangidos, porque até parece que somos nós, autarcas, que agora vamos decidir aqui há agricultura, aqui não há. Não, cada território é diferente, é óbvio que, para falar da Península de Setúbal, há uma realidade agrícola em Palmela, com todo o respeito, que é dos maiores municípios que nós temos, onde 90% do território é agrícola, do que em Almada. Quer dizer, que temos microfocos de reserva agrícola. Portanto, as leis, e é fundamental que haja critérios claros, objetivos. Eu não tenho dúvidas que todas estas grandes leis fundadoras, que devem ser quase uma constituição de gestão do território, assim como os nossos planos diretores municipais o são, seja desde a Reserva Ecológica Nacional, as normas da criação da Reserva Agrícola Nacional, a Lei do Solo, a Lei da Água, todas estas legislações que foram sendo remendadas aqui e ali e que até em muitos casos são contraditórias entre eles, o que é que fazem? Um bocadinho como os prazos do PRR e toda a gente fazem entupimento. Portanto, temos os municípios todos com os planos diretores municipais bloqueados, temos pareceres absurdos que diferem do norte para o sul, porque as CCDRs não são as mesmas e não dão os pareceres idênticos. Portanto, clareza e realismo. Há um termo que eu não gosto do bom senso, cada um acha que tem o seu, não é? Mas realismo, um mínimo de conhecimento do território em particular que está. E só os autarcas, melhores do que ninguém, conhecem. Portanto, eu acho sempre extraordinário que o Estado confie nos municípios para gerir escolas, gerir centros de saúde. Mas o seu território não pode gerir. Isso não, porque aí já se sabe que eles são os malandros e vão destruir Então, no meio do milho. considera neste contexto da habitação que os municípios estão, de certa forma, de mãos atadas? Não, quer dizer, em alguns casos estão. Em alguns casos estão Quer presos, em alguns casos estão presos por burocracias múltiplas e até lhe posso dizer, em alguns casos até por pareceres no limite da indigência e da ignorância. Mas estamos sempre a falar de uma estratégia de médio e longo prazo que foi bem pensada quando todo este processo começou. Só que nos últimos anos há uma nova realidade. E não vamos ter medo das palavras e é benéfico o que aconteceu. Mas, de facto, temos uma pressão da imigração enorme, e isto é o lado que eu até acho positivo, mas temos um efeito muito nefasto, que é, de facto, a exclusão de toda uma classe média, e não é uma classe média baixa, é uma classe média média, e não tarda nada chega a uma classe média alta, que neste momento não consegue viver nas cidades. Portanto, estamos a criar também outro entupimento e eu acho que temos todos de ter a coragem de pensar, os municípios não têm uma receita mágica, mas temos que ter todos a coragem de perceber como é que vamos gerir com uma situação de emergência, se não queremos justamente que os bairros, peço desculpa de ser tão prosaica, os bairros de barracas proliferem, algo que já está a acontecer. Portanto, mantendo uma estratégia a médio prazo, porque não se constrói de um dia para o outro, não tenhamos ilusões. Eu sei que todos os autarcas vão ser acusados por não estarem a cumprir as metas do PRR, mas pronto, isso faz parte da luta política, mas vamos ser realistas. A questão tem que ser colocada em tratamentos diferentes e temos que perceber claramente como é que vamos resolver um problema que é grave. Eu há tempos pedia ao meu colega Carlos Moedas a dizer para a sangria das pessoas a sair de Lisboa para virem para a Almada, porque nós não temos capacidade para responder a isso, mas não tarda nada, estou eu própria. O que eu quero evitar é que haja uma sangria dos almadenses para outros sítios quaisquer. E isso pode acontecer. Quando num ano a habitação em Almada aumenta 14%, num ano temos um problema grave
fora as outras muitas percentagens que estão aumentando todos os anos. Portanto, nós estamos mesmo numa situação muito, muito crítica e não é apenas para os imigrantes, não é. É muito mais alargado e muito mais diversificado. Portanto, os municípios podem, estão sempre disponíveis para disponibilizar terrenos quando os têm, há aqui realidades diferentes, estão sempre disponíveis para lançar obra, mas tem que ter financiamento garantido. Só mesmo para terminar, a solução não pode ser, não cumpriram o prazo do PRR, acaba em 26, tem um ano. No nosso caso, chegámos a estar 2 anos e meio à espera de respostas para o PRR e agora dizem, já o projeto não tem maturidade e, portanto, vão ter que ir ao outro financiamento e nós só participamos 60% por um valor muito abaixo do que está no mercado. Portanto, acho que é bom começarmos a olhar para esta questão com realismo e perceber que vai demorar mais tempo, é mais complexo e, portanto, temos que ter aqui a solução médio e longo prazo, mas também temos que começar a ter a frontalidade de pensar se não queremos a proliferação um pouco por toda a área metropolitana, e aqui vou falar do que conheço, de todos os bairros que combatemos nos anos 90 com o PER, é bom que tenhamos a coragem de voltar a olhar para isto como deve ser. Nuno, passando assim, está identificado claramente por todos, não é preciso ser especialista na matéria, um problema no acesso à habitação. Já por especialistas está identificado também um problema na qualidade da habitação. Pegando aqui num repto que lançou, num artigo que escreveu, construção sustentável é uma utopia, é uma realidade ao alcance de todos e em que medida pode, em última instância, vir, por exemplo, a agravar os preços, considerando que, já falamos aqui ao longo destes 2 dias, a sustentabilidade leva, pelo menos numa primeira fase, exige um investimento. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, um privilégio estar aqui e dar os parabéns ao Jornal de Negócios por esta iniciativa e para lá de 2030, quando é 2030, 2040. Dizer que o impacto da sustentabilidade nos edifícios é um impacto diminuto e é um impacto que, quando os projetos são pensados com cabeça, tronco e membros no seu início, o impacto é quase nulo. E se pensarmos que temos um edifício mais económico a seguir, com menos problemas e mais resiliente ao tempo, às alterações climáticas, que gasta menos energia, que gasta menos água, que tem uma qualidade térmica que não necessita de, se calhar, ter que ter ar-condicionados. Tudo isso, quando temos o reverso da moeda, como dizia há pouco o nosso distinto convidado, o Paulo, pode haver um investimento inicial, mas há o ajoelhar inicial, mas depois temos todo um retorno muito grande. E há bocado até se falava como é que se traz as pessoas para as empresas e como é que se retém. Até às vezes nos próprios locais de trabalho, dar essas condições às pessoas e boas condições. Quando falamos da habitação, obviamente, e quando olhamos, e não é um problema, nós gostamos muito de olhar para Portugal, nós. Isto é um problema transversal europeu, é um problema transversal mundial. Se nós pensarmos que hoje em dia 55% da população vive nas cidades mundial, em 2050 vão ser 70%. E esta migração que vem das zonas onde as alterações climáticas também estão a acontecer, e, portanto, as pessoas também não têm a pobreza climática, têm a pobreza de não terem trabalho, vai continuar a aumentar o êxodo de pessoas destas áreas para virem para o continente europeu, novamente tentar ir para o norte, para os Estados Unidos da América para o norte. Portanto, é um problema que temos em frente. Eu gosto sempre de ver o lado positivo da coisa e acho que nós podemos e temos aqui uma obrigatoriedade de construir e fazer melhor. A industrialização da construção é um passo positivo. Nós hoje temos empresas em Portugal que já conseguem construir através de construções modulares de uma forma muito sustentável e rápida, o que torna os custos de investimento no final muito mais diminutos.
Nós temos residências sustentáveis a serem construídas para 300 quartos na zona de Beja em 4 meses. Mas as casas modulares, por exemplo, que têm sido uma alternativa muito popular, considerando o resto do imobiliário, enfrentam outras dificuldades, nomeadamente, ainda há pouco falava com uma pessoa, o acesso ao crédito bancário, por exemplo. Isso é, mas o crédito bancário, e hoje em dia os bancos já estão, eu já tenho bancos que fazem questionários e nós trabalhamos com bancos muitas vezes até para dar soluções a quem nos procura de como é que podem conseguir. Os bancos já fazem questionários a perguntar qual é a eficiência energética da casa, qual é a eficiência hídrica da casa, e portanto com isso já se consegue ir buscar juros mais baixos. E os bancos aí têm autorização para dar juros mais baixos, para fazer spreads mais pequenos, e é isso porque os bancos também não podem estar a dar apoio a situações em que tenhamos edifícios que não sejam sustentáveis ou que não sejam... A forma como a construção era olhada, se calhar há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, tem que mudar e mudou. E, portanto, hoje vê-se a maneira de construir de forma diferente. Eu, como arquiteto, tenho assistido ao longo do tempo também a essas mutações e, portanto, tem que se olhar ao foco que os edifícios são contentores de vida para as pessoas e tem que se dar qualidade às pessoas, mas temos ainda aqui um desafio maior. É que nós temos 75% dos edifícios pela Europa fora espalhados que são ineficientes hoje, 85% desses edifícios vão cá estar em 2050 e eles vão ter que ser zero emissions buildings, vão ter que ser edifícios eficientes. E, portanto, há aqui um trabalho longo pela frente, em que aí sim será necessário um apoio financeiro, político, muito grande para recuperar todo este conjunto de edifícios e aí aproveitar para regenerar a cidade, aproveitar vazios para criar zonas verdes, para de alguma forma arrefecermos as zonas centrais das cidades. Não estou a falar dos centros históricos, porque são núcleos mais, mas temos claramente que criar aqui soluções. A solução da mobilidade, Já lá vou. que devemos de lá chegar, que tem um peso importante. A maneira como nós não demolimos, mas desconstruímos o edificado para construir de novo, ou como reabilitamos. São desafios interessantes, eu acredito neles, existem já bons casos em Portugal, apesar de, num universo de 3 milhões e meio de edifícios, e só termos cerca de 0,01 edifícios construídos à data de hoje sustentáveis, eu acredito, porque tenho sentido o mercado a mudar, que vamos ter mais edifícios sustentáveis. Temos é que claramente criar condições e aí acho que, como dizia aqui a Sra. Presidente Inês Medeiros, será muito importante os vários municípios, os vários stakeholders encontrarem pontos de referência, esquecer cores políticas para o lado, porque isto é um desafio de todos. E se não forem todos a solucionar, nós não vamos ter a solução. Barcelona, e rapidamente para terminar, Barcelona, antes dos Jogos Olímpicos de 1992, 20 anos antes, juntou as várias forças políticas, os vários decisores dentro da cidade e disseram assim, nós temos um problema que a cidade não tem por onde crescer, dada a sua topologia física. E juntaram-se, tiraram de lado os interesses políticos e olharam os interesses da cidade e da região. E construíram todo um plano que permitiu recuperar toda uma zona industrial com uma grande dimensão, estender a cidade, ter ligações para o exterior e transformar-se numa cidade mais amiga para o habitante. É realista pensar que isso poderia acontecer em Portugal? Por que não? Porque é que ainda não aconteceu? Porque acho que há uma falta de comunicação e acho... É assim, nós às vezes apertamos muito connosco, porque nós temos 50 anos de democracia, 51 anos de democracia. Portanto, nós ainda estamos aqui a viver muito, ainda estamos a aprender, ainda somos um bebé no meio disto tudo, acredito eu. E, portanto, acho que de alguma forma, ainda podemos trabalhar mais, podemos pensar mais. Se pensarmos que até 1980 apenas 20% dos projetos de cidades eram pensados por urbanistas ou arquitetos, o resto eram decisões políticas. Isto fala muito de como a académia está fora destas decisões, como a população está fora destas decisões. E nós temos que trazer as pessoas para dentro destas decisões. E se nós trouxermos as pessoas para dentro destas decisões, nós vamos capitalizar mais
Como é que eu quero dizer? Vamos capitalizar mais pensamento positivo e se calhar uma pessoa que é de esquerda, que é de direita, que é de centro, whatever, vai pensar, "Epá, há uma razão aqui, isto tem lógica, vamos lá trabalhar em conjunto." Eu julgo que é isto, é tornar o DNI dentro destas decisões. Susana, passando para si, tocando na mobilidade, a crise na habitação leva-nos a essa necessidade mais urgente de um maior número de deslocações, de casa para o trabalho, de casa para a escola. Tem havido espaço, ou considera de uma forma genérica as autarquias, as cidades, estão sensibilizadas e têm feito de facto no terreno, têm posto ao dispor das pessoas condições para que haja espaço para uma mobilidade sustentável? Antes de mais, muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu sou muito otimista num contexto de melhoria contínua e, portanto, eu acho que sim. Não apenas os municípios, mas também as autoridades de transporte, que há 5 anos não existiam. Portanto, nós estamos num contexto, é preciso termos a noção que há 10 anos quem tomava conta da rede de transportes públicos coletivos do país era o Instituto Miliar Terrestre, portanto, o IMT. Portanto, os operadores iam lá, pediam, olha, eu quero fazer esta linha, pagavam uma taxa e eles tomavam as decisões sobre o que faziam e o que não faziam. Quando a procura começou a diminuir, eles começaram a retirar linhas e os municípios não poderiam fazer absolutamente nada sobre isso. A partir, enfim, nós tivemos uma diretiva europeia que nós, como sempre, demoramos algum tempo a absorver, finalmente começámos a absorver e, de repente, num espaço, eu vou usar mais ou menos o tempo do passo metropolitano, portanto, do que falámos há pouco, mudou muito a nível do nosso país. Nós ainda estamos num processo de aprendizagem, mas foram lançados concursos de transporte público rodoviário com qualidade, não igual em todo o lado, mas temos frotas, se nós andamos na rua, temos frotas de autocarros muito mais novas do que tínhamos. Nós tínhamos autocarros, ainda temos, com 20 e 30 anos a circular. É preciso ter esta noção. O nosso contexto, o nosso ponto de partida. Durante anos andámos muito preocupados com a rede de autoestradas. Era a rede de autoestradas e os parques automóveis. Portanto, andávamos aqui sempre a balançar nisto. E depois, finalmente, e acho que os autarcas aqui também tiveram um processo de crescimento muito significativo, começaram a perceber que nós também temos que trabalhar os transportes públicos. Eles são importantes e temos que pôr dinheiro nos transportes públicos. Foi um passo, eu acho que as pessoas não têm muita noção do dinheiro que é posto a nível do país. Isso devia ser divulgado. Que as autarquias põem para que os transportes públicos sejam aquilo que são hoje. Porque o passo é subsidiado. Estes 30 ou 40 euros que nós pagamos, o operador recebe o valor real. Portanto, o diferencial é pago pelas autarquias, por fundos de transporte, por fundo ambiental, enfim, por um conjunto. Portanto, há muito dinheiro a ser envolvido. A renovação das frotas tem aqui muito dinheiro envolvido. A melhoria do espaço público, para nós podermos andar a pé, termos pistas cicláveis, são investimentos brutais. Portanto, nos últimos 5 a 10 anos, eu acho que nós fizemos passos muito significativos para melhorar. E há uma consciência global no sentido de que temos que fazer este caminho. Onde é que as coisas podiam ter andado mais rápido? Na articulação. Portanto, é preciso. Já houve aqui uma articulação metropolitana no sentido de termos um bilhete único, um passo único, uma rede única. Nós agora estamos em Sesimbra, estamos em Mafra, estamos em Vila Franca de Xira, os autocarros são todos iguais. E tem uma lógica de raciocínio, de apresentação dos horários, das linhas, são iguais. Portanto, é muito mais fácil navegarmos neste sistema. Isso é verdade a nível dos autocarros metropolitanos, mas depois barram na ligação com a Carris. Eu estou a usar o caso da Carris porque é o mais óbvio, porque é o centro da cidade, em que se tiver um passo eu posso usar, mas já complica naquilo que eu posso entrar e sair dos autocarros. E complica na articulação dos horários. Nós ainda tratamos muito mal as interfaces de transporte. Ainda não percebemos que são pontos de acolhimento, é onde nós dizemos, bem-vindo, entra aqui no sistema, vou-te explicar como é que isto funciona. Ainda tratamos mal as interfaces, eu penso que esse será o próximo passo, estamos a perceber todos que temos que trabalhar essa dinâmica. E depois estamos a absorver a ideia de que a mobilidade já não é o que era. Porque nós aqui falamos de vários temas que são importantes. As empresas, falamos no contexto empresarial, as empresas estão a viver com multigerações. Isso cria desafios. Eu como estou numa empresa que nós temos pessoas desde os 24 aos 73 anos.
E é preciso ter noção que isto tem implicações na forma como nós trabalhamos, na forma como transmitimos informação, mas também são estas pessoas que estão a viver a cidade. Portanto, aquela ideia que a pessoa se reformava, ficava na sua casa, quietinha, sossegada, isso não existe. Nós temos de ter a noção que as pessoas até os 80 anos, 82, estão muito ativas, estão a fazer coisas, ainda bem, não é? Estão a fazer coisas e querem ir ao ginásio e vão ver os netos e depois vão ver uma exposição e vão passear porque precisam de ter pessoas e nós temos de ter respostas para essas pessoas, porque à medida que o tempo progride, elas vão deixando de andar de carro. E temos os imigrantes, por vezes não percebem como é que a nossa rede funciona, estão a aprender, portanto temos que lhes dar mais informação para a compreender melhor. E portanto, eu acho que nós estamos a chegar ao ponto que vai ser complicado, e esta não é a altura, porque estamos entrando nas eleições autárquicas e nós sabemos que os autárquicos naturalmente têm dificuldade em lidar com decisões impopulares, em que é necessário... Não sei se a Inês quer responder à provocação. Eu vou só explicar o que é que eu quero dizer com isto, que é, vamos ter que mexer de alguma forma na capacidade que damos de liberdade ao automóvel para dar um bocadinho mais condições ao transporte público. Porque posso pegar na sua deixa? Sim, sim. Inês, só porque estou a ver o tempo a correr. Transporte público, um grande problema na ligação entre Almada e Lisboa. Por um lado, a ideia é impulsionar o transporte público, mas temos uma franca insuficiência de oferta para a procura que há, pelas razões que mencionamos também há pouco. Por outro lado, para quem usa o carro, mesmo que seja numa opção mais sustentável, os acessos são uma dor de cabeça diária, não é? Para quem frequenta. Como é que melhoramos o impacto, como é que melhoramos a qualidade de vida, o impacto que estes movimentos pendulares têm na vida das pessoas, considerando que temos estas duas opções de ir para lá e para cá e ambas não funcionam? Precisamos de mais infraestruturas, do que é que precisamos aqui? Eu sou muito pragmática e talvez, como vivi muitos anos em Paris, qualquer bom parisiense percebe que não vale a pena ter um carro, que é muito mais fácil ir de transporte público para onde quer que se vá, seja para circular dentro de Paris, seja para sair fora de Paris. Ou seja, nós só convencemos as pessoas da importância de usar o transporte público e só desguetoizamos e democratizamos a utilização dos transportes públicos, oferecendo transportes públicos de qualidade e não com 30 e 40 anos todos a caírem da tripeça, desculpem também o prosaísmo, e oferecendo uma rede que seja eficaz. E, portanto, entre as duas margens, eu aqui nem sequer falo só da Almada, mas já da Almada, que é mesmo já aqui, que são 7 minutos de travessia, seja de barco, seja na ponte, portanto aí é igual. É óbvio que temos que desfazer esta espécie de papão do que é a terceira, a quarta, a quinta, a sexta travessia. É óbvio que é preciso uma nova travessia. Nós temos lutado por ela entre Algés e Trafaria. Sobre isso eu não tenho a menor dúvida, onde inclusivamente o transporte público possa passar. É preciso uma ligação, por mim, um metro que passe lá, e também não vale a pena achar que os carros não podem passar, porque não são os carros, os autocarros, as ambulâncias, os bombeiros. Quer dizer, temos que criar uma relação fluida. Nós somos provavelmente das capitais à beira de um rio. Vejam em Istambul, à beira de um rio extraordinário, ou qualquer capital que tenha um grande rio a atravessá-la, e aqui eu penso sempre em área metropolitana, e temos duas travessias, há três com Vila Franca. A terceira ponte, por exemplo, também só vamos ter à beira do aeroporto? Sim, quer dizer, se não fosse o aeroporto, ela não era urgente? É tudo uma confusão, é tudo uma... Pronto, há um dramatismo português, uma coisa que nos está sempre a atrasar. Sim, com a frontalidade, precisamos de mais travessias. O Porto fez muito bem, acho que tem já 8 pontos. Ainda bem, ou 6, pronto, ainda bem, faz sentido. Claro que é preciso mais pontos, claro que ponte, túnel, o que quiserem, o que for melhor, o que for mais ambientalmente sustentável. Mas é óbvio que é preciso. Ainda estamos a discutir Chelas Barreiro, porque é o aeroporto, mas ainda por cima a confundir as coisas, porque Chelas Barreiro é feito numa lógica de transporte pesado, para ligar a alta velocidade, ligar o aeroporto, não é pensada em termos de mobilidade e área metropolitana, em termos de ligeireza e agilizar esta pendularidade entre as margens.
Claro que é preciso outra infraestrutura. Fizemos, vá lá, Vasco da Gama, e agora vamos ficar mais 50 anos à espera de uma nova ponte. Nada disto faz sentido. E, portanto, quando as pessoas, de facto, nós temos que pensar, eu digo sempre, o desenvolvimento sustentável será uma vitória quando a pessoa que tem que estar a trabalhar às 5, 6, 7, 8 e 9 da manhã e 10, vá, neste período de horário, pensar, se eu for de autocarro, se eu for de metro, se eu for de barco, ganho mais tempo. Exato. Ganho não só mais dinheiro, mas mais tempo. 100%. Ou seja, a minha qualidade de vida melhora substancialmente. Neste momento, eu não tenho dúvidas, quem morar ali em Cacilhas, e já acontece, para vir para o centro de Lisboa, para que é que vai levar o carro? Mete-se no barco, espero que sejam de facto renovados, mas pronto, mete-se no barco e em 7 minutos está no centro de Lisboa. Mas aqueles que vivem no fundo do município. E depois a Almada tem outra questão. É que a Almada, um bocado como Lisboa, nós também somos um município de passagem. A nova travessia, por exemplo, que estas celas Algés para Faria, tem outra vantagem, que é aqueles que passam por Almada ou passam por Lisboa, mas não querem ir nem para Almada nem para Lisboa. Querem vir para Cascais, para Oeiras, para Sintra, para Vila Franca e vice-versa. E, portanto, é uma forma de retirar densidade de carros e de poluição e de engarrafamento e de stress e de, pronto, tudo o contrário da qualidade de vida ali dos nossos municípios. Portanto, sim, menos drama, ou menos melodrama, se quiserem, menos fadinho e um bocadinho mais de racionalidade. E sim, são grandes investimentos, são. Vamos planeá-los, temos que o fazer e vai ter que acontecer, porque senão é só discurso. Nuno, vou pedir agora também um bocadinho para acelerarmos. Infelizmente não vamos ter tempo para falar de todos os tópicos, mas pegando aqui também nisto que a Inês acabou de dizer, e usando aqui uma ideia que a Elisa Ferreira, a antiga Comissária Europeia para a Coesão, referiu mais ou menos há um ano, quando ainda estava no cargo, e pegando que falamos aqui na importância de haver investimentos para estas infraestruturas e para melhorar todos esses sistemas, as redes, as ligações, os acessos, ela dizia que a transferência de fundos para casas e metropolitanas, vamos para coisa assim, não resolve o problema das grandes cidades. Faltam políticas públicas corajosas, se quisermos assim. A seu ver, como arquiteto, do ponto de vista do ordenamento do território, isto é só por dinheiro ou há alguém por trás realmente a pensar em que é que deve pensar e quais devem ser as preocupações? Eu, como dizia há pouco, eu acho que se pode juntar, e nós temos 2 grandes regiões metropolitanas, pode-se juntar pessoas de vários quadrantes, da academia, políticos, população, e pensar nos assuntos à sério. Quando se faz uma autoestrada, como se fez há cerca de 5 anos atrás, para ligar Sintra a Lisboa por fora, em vez de ter sido uma autoestrada, se calhar podia-se ter feito uma rede de comboio. E hoje tínhamos 2 alternativas de rede de comboio que distribuíssem a população não só por uma única rede, que é a rede de comboio maior na Europa, em termos de população que a percorre, mas termos 2. Portanto, eu acho teria dado jeito agora em dia teria de greve. dado jeito agora, apesar da greve. Mas, de alguma forma, eu acho que temos que começar, e nós temos imensas pessoas para pensar fora da caixa, juntar os municípios, juntar as zonas metropolitanas e pensar como um todo. Eu dou completamente razão. Isto tem que ser pensado como um todo. São decisões que não são para o próximo ano e que os autarcas têm sempre este problema, que têm que pensar nos primeiros 4 anos para resolver coisas que não ficaram resolvidas e depois que conseguirem pensar então algumas coisas para conseguirem fazer nos 5 anos. Isto tem que ser um plano de 10, 15, 20 anos e tem que ser um plano estruturado por todos. Muito sucintamente pedia-lhe, Susana, peço desculpa, em termos de mobilidade e falando também, fazendo aqui um apanhado do que falamos, considera que a mudança de ciclos políticos, agora eleições legislativas, depois as autárquicas, podem mexer com os planos que as estratégias que estavam a ser delineadas ao nível da mobilidade, pegando no exemplo das polémicas das ciclovias em Lisboa, com o Presidente da Câmara é assim, com o outro é assado, isto pode afetar de alguma forma as estratégias que estavam a serem postas em marcha e depois temos eleições e um novo recuo e um novo plano?
De alguma maneira, sim, a alternância democrática faz parte, não é? E concordo aqui com a ideia de nós, se tivermos um planeamento há 15, 20 anos, é muito mais imune a estes ciclos. Porque, na verdade, as ciclovias acabam a ser uma coisa localizada, mas uma rede de metro, uma nova travessia, as amarrações estruturantes são projetos fundamentais e que devem ser muito confortáveis para todos os quadrantes políticos, porque, no fundo, é o desenvolvimento do território no médio e longo prazo, que é isso que, na verdade, faz diferença. Eventualmente esse exercício às vezes faz-se de uma forma um pouco precipitada e vamos aproveitar o próximo fundo. Nós andamos muito atrás dos fundos, o financiamento europeu. Vem aí outro financiamento, então vamos aproveitar e então vamos buscar alguns projetos que estão ali mais maduros, lá está a questão da maturidade e, portanto, avançamos com eles. Valeria a pena, eventualmente, pararmos, dizermos, ok, o que é que nós queremos fazer nos próximos 15, 20 anos, qual é a área metropolitana, qual é o país, o que é que nós queremos fazer em termos de estratégia de mobilidade, vamos acertar aqui agulhas e ninguém sai desta autoestrada, seja qual for a cor política. Isto, se calhar, faria muito mais sentido. Mas, obviamente, há escolhas locais e que têm a ver com a autonomia de cada um, isso, mas acaba a fazer menos diferença, porque o que nós estamos a falar, quando nós expandimos uma rede de metro, quer dizer, não há reversibilidade nisto. Portanto, tem que ficar bem feita, tem que fazer sentido e tem que ser útil para o meio. Um aeroporto com reversibilidade. Um aeroporto, uma terceira travessia, uma quarta travessia, enfim, todos estes projetos estruturantes. Posso só fazer uma Sim, claro, Nuno, por favor, muito sucintamente. Muito vamos mesmo terminar. Porque não escutar, como fazemos já nos censos, a população para perceber porque é que não usa o transporte público. Mas ser uma coisa que seja de conhecimento de todos, para todos podermos interagir e perceber porquê. Se calhar tínhamos respostas interessantes e se calhar tínhamos aí as soluções que precisamos. 30 segundos a resposta. Nós andamos a fazer essas perguntas e as pessoas dizem pontualidade e regularidade. Eu quero ter previsibilidade no chegar. Isto é que falei naquela questão dos corredores de base, naquilo que diz respeito aos autocarros, porque os comboios e os metros é mais fácil. Mas eu não quero entrar em polémica. Inês, As novas. 1 minuto. 30 segundos. A nova rede rodoviária que foi instalada, pelo menos em Almada e em Lisboa, o aumento da utilização do transporte público é vertiginoso, o que significa que quando há oferta, e essa oferta é de qualidade, as pessoas usam o transporte público. Portanto, não é, permitam-me só contrariar isso, as pessoas não usam o transporte público quando não é uma alternativa. Sim. Quando for uma alternativa, as pessoas usam porque é mais rápido, porque é melhor, porque vivem melhor e porque perdem menos tempo. Se a percepção ficou essa, eu gosto imenso de transportes públicos, portanto. Pronto. Que fique claro aqui. Muito Eu obrigada a não todos. portanto, eu nem esqueci o que é de ter um carro. Muito obrigada a todos mais uma vez Obrigada. pela vossa Obrigada. participação neste painel.